Olá, pessoal. Bom dia ainda, quase boa tarde já, né? Meu nome é Ricardo Vasconcelos, eu sou médico infectologista que trabalha aqui no Hospital das Clínicas, tanto no ambulatório de HIV, que a gente chama de CEAP, Serviço de Extensão e Atendimento ao Paciente que Vive com HIV, quanto trabalho também nos projetos de PrEP injetável com o professor Esper e no projeto PrEP 1519, de PrEP para adolescentes de 15 a 19 anos. E hoje eu vou falar com vocês, nesses próximos 50 minutos, sobre história natural da infecção por HIV. Se até agora vocês tiveram muitas pessoas falando de moléculas, de proteínas, de RNA, eu vou falar um pouco mais de gente, de pessoas de verdade, tá? E como eu sei que tem gente que só vai participar da oficina de bases de hoje e não vai participar do resto do curso, eu me permiti falar não apenas da história natural da infecção por HIV, mas falar um pouquinho mais amplo, até porque tem bastante tempo, né? 50 minutos. Eu sei que está na hora do almoço, eu vou tentar ser o mais objetivo possível e no final vocês fazem as perguntas que tiverem, tá bom? Então vamos lá. Prometo que essa é uma das últimas fotos de vírus que eu mostro, depois a gente começa a falar de gente mesmo. O que eu pretendo fazer hoje é uma breve introdução ao histórico e epidemiologia, e era sobre isso que eu estava falando quando falei que ia tentar ser um pouco mais abrangente, e depois falar de diagnóstico e quadro clínico da infecção por HIV. Como vocês sabem, o HIV ele é um vírus da família dos retrovírus, do gênero dos lentivírus, partícula viral. O Lúcio daqui a pouco vai falar muito melhor do que eu. O que eu quero que vocês tenham na cabeça agora é que o HIV ele não é uma coisa só. Existem vários tipos de HIV. HIV tipo 1, tipo 2. HIV tipo 1, existem divisões dos grupos do HIV, M, N, O. O grupo M tem subdivisões. Eu quero que vocês saibam que, igual as pessoas falam assim, o câncer, e acham que câncer é uma coisa só, o HIV também são muitas coisas. Aqui no Brasil, a gente tem principalmente o HIV circulando do tipo 1, grupo M, subtipo B. E a maioria das coisas que eu vou falar aqui é sobre esse HIV especificamente, tá bom? De onde vem o HIV? A gente sabe muito bem hoje que existe uma teoria que é muito bem aceita, que o HIV veio do macaco, né? Existe lá na África um macaquinho chamado Sutmangabei, SM, que ele é, há muitos e muitos séculos, infectado por um vírus que infecta os símios, chamado SIV, que é do tipo SM. Sutmangabei, há muitos e muitos séculos, é infectado pelo SIV-SM sem ficar doente. Ele já está adaptado com esse vírus, o vírus não causa nenhuma patologia nele, tipo um herpes, que você carrega ele com você sem morrer de herpes. O Sutmangabei transa com a Sutmangabeia e passa o vírus para ela, passam para o bebezinho e todos estão saudáveis. Aconteceu um dia uma mutação nesse vírus que permitiu que ele fosse capaz de infectar o chimpanzé, que aí a gente chama esse vírus de SIV-CPZ. A teoria mais aceita atualmente é que uma mutação nesses SIVs tornou eles capazes de infectar seres humanos. O do chimpanzé, por comparação de material genético, ele é muito parecido com HIV tipo 1, e o do Sutmangabei é muito parecido com HIV do tipo 2, com todas as subdivisões que eu falei que existem. E como foi que o vírus pulou do macaco para o ser humano? Não foi por via sexual. Acredita-se que lá na África, por haver consumo de carne de macaco, eles comem, em algum momento, na manipulação da carne de macaco, num acidente com material pérfuro cortante, esse vírus do chimpanzé mutado pulou para o ser humano e começou toda essa disseminação que a gente conhece até hoje. Acredita-se que, apesar dos primeiros casos de infecção por HIV terem sido descritos lá na década de 80, o HIV tipo 1 já está circulando entre os seres humanos há muito, muito mais tempo do que isso. Se você vai revisar prontuários lá do século XIX, 1800 e alguma coisa, tinha gente que já estava morrendo de AIDS, francamente, mas como eram casos isolados, ninguém tinha percebido, ainda que tinha uma doença nova circulando. Foi apenas
lá no ano de 1981, nos Estados Unidos, que tem um sistema de vigilância epidemiológica bastante refinado, que foi possível perceber que tinha um vírus novo circulando, uma doença nova circulando, nem sabia que era um vírus ainda. O que aconteceu lá em 81 foi que no pronto-socorro de Los Angeles, de um hospital em Los Angeles, começaram a aparecer casos de homens que até então eram saudáveis, não tinham nenhum problema na imunidade, que apareciam no pronto-socorro com doenças que só costumavam aparecer em pessoas que tinham algum comprometimento da imunidade, tipo um transplante de algum órgão, tipo uma quimioterapia. E esses homens, por coincidência, eram todos gays. O que aconteceu foi que foi identificado que a pneumonia por pneumocistis, na época ainda chamada de carine, estava aparecendo com uma frequência aumentada entre homens gays que até então eram saudáveis, e o que acontecia com essas pessoas era que essa imunodeficiência progredia e a pessoa acabava morrendo daquilo que inicialmente foi chamado de GRID, Gay-Related Immunodeficiência. Nessa época não se sabia que era um vírus ainda, não se sabia nem se era alguma droga que os gays utilizavam, que causava, por conta de uma toxicidade, essa imunodeficiência. O fato é que, no final do ano de 81, já tinham muitos casos publicados dessa doença nova que estava acontecendo. E foi em 82 que esse termo, GRID, mudou para AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Humana. Em português, a gente ficou com AIDS mesmo, a gente não traduziu para SIDA. E esse nome foi escolhido porque identificou-se que tinham pessoas que não eram gays que também tinham essa mesma doença nova. Pessoas que tinham recebido transfusão de hemoderivados, filhos de mães que também tinham essa doença, então o nome GRID não fazia mais sentido. Em 83 apenas foi determinado que o que causava essa doença era um vírus, e não o cloro da piscina onde os gays mergulhavam na sauna, e não uma droga que eles utilizavam. Esse vírus foi identificado inicialmente por um francês chamado Luc Montagnier. Houve uma briga com um pesquisador americano chamado Robert Gallo para saber quem era que tinha, de fato, descrito, e quem ficou com o prêmio foi a França mesmo. Os franceses descreveram que era um vírus que estava causando a doença, e até quem gosta de história, tem um filme que conta a história dessa primeira década, chamado E a Vida Continua, um filme da HBO, gravado em 1990, você encontra no YouTube, bem facinho. Foi como se fosse um apelo feito por vários artistas famosos da época, em 90, para que o mundo percebesse que tinha uma epidemia que estava matando muita gente e até então não estava sendo feito nada de eficaz para controlar. E a vida continua. Em inglês ele chama And the Band Played On, que se refere, a banda continuou tocando, se refere a uma referência ao Titanic, que estava afundando, todos iam morrer no Titanic, e a ordem lá do capitão, do comandante, sei lá como é que chama, para a banda era: não parem de tocar, continuem tocando como se nada estivesse acontecendo. Vejam, o filme é muito bom. Em 85 foi desenvolvido o primeiro teste sorológico, o primeiro teste diagnóstico que encontrava anticorpos para o HIV. Percebam que de 81 até 85, se eu queria saber se eu tinha me infectado com aquele vírus, eu não tinha como. Se eu tinha um parceiro que tinha morrido de AIDS, e a gente tinha tido relação sem preservativo, e eu queria saber se eu tinha pego esse vírus dele ou não, até 85 não havia como. Só em 85 aprovado o primeiro teste sorológico, que era ruim, ainda tinha uma janela imunológica enorme, mas já tinha. E em 87 foi aprovado o primeiro medicamento para tratar o HIV, o AZT, que era uma porcaria também, não funcionava, e que tem um filme também que conta a história da aprovação do AZT. Quem não viu ainda, ele se chama Clube de Compras Dallas, ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante, vale a pena. Mas você tem que assistir ele contextualizando que ele é gravado contando uma história da década de 80, quando ainda não tinha muito o que se fazer para o HIV. Continuando a nossa linha do tempo, eu digo para vocês que depois do AZT, muitos outros antirretrovirais foram aprovados, e essa linha do tempo continua crescendo. Eu já preciso atualizar ela, que aqui no Brasil o último aprovado foi o dolutegravir, mas nos Estados Unidos já tem outros antirretrovirais depois disso. Isso é muito bom, porque os antirretrovirais, conforme vão avançando, eles vão se tornando melhores, mais potentes, e o Luiz vai falar disso na aula dele. A partir da década de 90, com
a possibilidade de utilização de antirretrovirais, as coisas começam a mudar na história do HIV. Por exemplo, em 94, a gente descobre que uma gestante que vivia com HIV e tomava AZT em monoterapia, e quando se dava AZT em monoterapia para o bebê que tinha acabado de nascer, você conseguia fazer a chance da transmissão vertical da mãe para o filho do HIV despencar. Com uma droga só, que era ruim, você consegue fazer a chance da mãe transmitir HIV para o seu filho durante o parto diminuir muito. Hoje em dia, a gente sabe que a chance é 0. A gente consegue fazer uma mulher que vive com HIV ter um filho, normalmente sem transmitir o vírus, eu vou falar mais para frente. Em 96, a gente começa a descobrir que antirretrovirais também podem funcionar de maneira muito eficiente para controlar a replicação do HIV, porém não utilizando de maneira isolada, como no caso do ACTG 076, que eu falei agora há pouco, mas sim associando medicamentos. Quando eu associava 3 antirretrovirais, eu conseguia fazer com que a multiplicação do HIV se interrompesse naquela pessoa, e a partir daí, toda aquela história que eu falei da década de 81, do ano de 81, se interrompia. A pessoa deixava de ter imunodeficiência, recuperava sua imunidade e ficava com saúde e qualidade de vida. Em 96 também, que foi o ano que foram publicados os primeiros trabalhos que mostravam que essa associação funcionava, foi o ano que aqui no Brasil a gente teve a aprovação da Lei 9313, que garantia a terapia antirretroviral gratuita para todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil. Uma vez que a gente começa a tratar as pessoas que vivem com HIV, um tratamento que funcionava, em seguida você começa a ver a queda dramática das mortes associadas à AIDS nesses pacientes. As pessoas que acessavam o tratamento, portanto, permaneciam vivas. E, a partir de 2000, a gente percebe que se as pessoas que fazem o tratamento da infecção por HIV deixam de morrer de AIDS, elas começam a apresentar, numa taxa um pouco maior do que a população que não vive com HIV, algumas complicações crônicas. E a gente começa a perceber que o HIV, quando não causa imunodeficiência, e quando tratado, ele causa ainda uma coisa ruim para o corpo da pessoa, que são chamadas as doenças associadas ao envelhecimento. O vírus, no corpo da pessoa, causa uma reação imune, causa um tipo de inflamação do corpo, mesmo quando você faz o tratamento. E essa inflamação aumentada, cronicamente, é deletéria para o corpo de algumas pessoas. A partir do momento que você percebe que a pessoa não morre mais de AIDS, é que você começa a perceber que a infecção por HIV tratada aumenta a chance da pessoa ter colesterol alto, aumenta a chance da pessoa ter pressão alta, aumenta a chance da pessoa ter um infarto, de ter um derrame, e etc. Doenças essas associadas ao envelhecimento. Também neoplasias. Então, essa é uma questão que está em aberto ainda. O que fazer com esse aumento da inflamação do HIV, né? Em 2012, a gente começa a descobrir que, mais do que era bom para a pessoa que se trata, bom para a saúde dela, a pessoa que se trata para o HIV também deixa de transmitir o seu vírus para outras pessoas, o que a gente chama hoje de tratamento como prevenção. Uma pessoa que tem carga viral indetectável, em uso correto e constante dos seus antirretrovirais, deixa de transmitir o seu vírus por via sexual para outras pessoas. Lá em 2012 também, o mundo ficou conhecendo o primeiro caso de cura de infecção por HIV, o caso do paciente de Berlim, assim ele foi chamado, o nome dele é Timothy Brown, e ele estará aqui na sexta-feira com a gente, fazendo uma apresentação. E agora, recentemente, em março, foi conhecido o segundo caso de cura de infecção por HIV. Basicamente, os dois casos são muito parecidos. Foi um transplante de medula óssea por conta de uma doença hematológica que eles tinham, transplante feito com a medula óssea de um doador que tinha aquela mutação que foi feita, foi falado agora há pouco, delta 32 do CCR5, que torna a pessoa resistente a uma infecção por HIV. Basicamente, o que foi feito foi a troca de sangue pelo sangue de uma pessoa que não podia ser infectada por HIV. É bom a gente saber que isso não significa que a gente vai recomendar transplante de medula óssea para ninguém, para tratamento de HIV, mas é legal saber que é possível eliminar o reservatório do HIV. É só importante a gente descobrir um jeito um pouquinho menos caro, complicado e
com mortalidade tão alta. Aqui no Hospital das Clínicas, a mortalidade de um transplante de medula óssea é de 25%. Do procedimento, não da doença hematológica, da leucemia que a pessoa tinha antes. Então, você tira uma pessoa que estava em instabilidade, tratando o seu HIV com um remédio que ele está bem adaptado, e vai colocar ele numa loteria com 25% de chance de morrer? Não, mas é legal saber que é possível eliminar o reservatório. Vão ter muitas apresentações durante o curso falando de reservatório. E o que seria o futuro do HIV? Para acabar a nossa história aqui. Cura de HIV é o que todo mundo procura, né? Eu acho que importante para a epidemia de HIV, neste momento, como principal urgência, é você conseguir resolver a questão da prevenção do HIV. Porque o que fazer com a pessoa que vive com HIV, a gente já sabe. O que a gente não sabe fazer ainda é como fazer as pessoas pararem de pegar. E por isso que eu digo aqui no futuro que PrEP é um ponto a se discutir, porque PrEP está chegando no cenário da prevenção como uma excelente oportunidade de melhorar o controle dos novos casos, né? Anticorpos monoclonais, vocês vão ver bastante no curso aqui também, que é uma coisa que está chegando para substituir a terapia antirretroviral com bastante força. Descobrir maneiras de controlar essa inflamação crônica que eu falei que é associada a complicações na pessoa que vive com HIV em tratamento. E o sonho eterno que todo mundo espera desde o começo, uma vacina que consiga resolver de uma vez os novos casos de infecção por HIV. Quando eu digo para vocês que a prevenção é, para mim, a maior urgência, eu falo baseado nisso. Esses são os dados que o UNAIDS, que é o escritório da ONU que cuida da epidemia de HIV no mundo, são os dados que a UNAIDS divulgou no último dia 1º de dezembro, que foi convencionado como o Dia Mundial da Luta contra o HIV. Você tem, na primeira linha, o número de pessoas vivendo com HIV no mundo todo, quase 37 milhões. E prestem atenção que, na segunda linha, ele está falando sobre o número de novos casos de infecção por HIV registrados por ano no mundo todo. E você vê que em 2017 foram 1,8 milhão, em 2016, 1,9, 2015, 1,9, 2014, 2. Eu quero que vocês percebam que o número de novos casos todos os anos registrado de infecção por HIV ainda é muito, muito alto. Isso faz a gente concluir que, se o número de novos casos de infecção por HIV não está caindo com a velocidade que a gente desejava, e se as pessoas que, diagnosticadas, acessam o tratamento, deixam de morrer e as mortes começam a cair, é de se esperar que o número de pessoas vivendo com HIV no mundo todo não para de aumentar. O pool de pessoas vivendo com HIV no mundo todo cresce e cresce de maneira acelerada. Independente do que vocês forem fazer na vida de vocês, sendo profissionais de saúde ou não, eu tenho absoluta certeza que vocês em algum momento vão cruzar com alguém que vive com HIV. E a cada minuto que passa, essa chance aumenta, porque o número de pessoas vivendo com HIV no mundo não para de crescer. Infelizmente, o financiamento destinado para o HIV, pesquisa, diagnóstico, tratamento e prevenção, não cresce na mesma velocidade. Então, eu gosto, já que está bem na moda, de falar que, olhando esse gráfico e vendo que o financiamento não está crescendo na mesma velocidade, a gente está vivendo no mundo do HIV uma coisa muito parecida com a reforma da Previdência. Daqui a pouquinho, a conta não vai fechar mais. Entenderam por que eu digo que é a prevenção, que é a urgência do momento? No Brasil, lá na década de 80, você tinha um número de novos casos a cada ano registrados que crescia de maneira exponencial, até que a gente até acreditava lá na década de 80 que agora, em 2019, 2020, a gente ia ter 40 milhões de pessoas vivendo com HIV no Brasil. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é que, a partir do meio da década de 90, essa curva que estava crescendo assim, ela tem uma inflexão e ela estabiliza. E a gente tem até hoje, aqui no Brasil, cerca de 40 mil novos casos de infecção por HIV registrados todos os anos. Por que acontece essa inflexão no meio da década de 90? Em 96 as pessoas começam a usar camisinha? Em 96 as pessoas esperam para transar só depois do casamento? Não. O que aconteceu em 96, que fez tudo mudar na história do HIV, foi que a gente começou a tratar as pessoas.
não foi a camisinha que mudou a história do HIV. Foi a Lei 9313, em 96, que começou a tratar as pessoas que viviam com HIV, tornando elas pessoas com carga viral indetectável e, portanto, deixando de transmitir o seu vírus. Continuando aquela linha, mas agora na forma de taxa, taxa é novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 10 anos você percebe que no Brasil a gente tem uma epidemia que está estabilizada. O número de novos casos não está despencando no Brasil. E a gente tem agora, no último boletim epidemiológico, registrado quase 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. E esse número, como eu falei, continua crescendo. Quase 1 milhão de casos que se distribuem na população brasileira de maneira completamente heterogênea. Enquanto na população geral a gente tem uma prevalência bem baixinha, 0,4%, e uma prevalência que não está aumentando com o tempo, em alguns subgrupos específicos você tem uma prevalência que é alta e que, principalmente, está crescendo. Vejam que, entre homens gays, em 2019, você tinha 12% de prevalência. Entre homens gays, em 2016, 18%. Esse estudo de 2016 foi feito em 12 capitais no Brasil. Aqui em São Paulo, a prevalência já era de 25%. 1 a cada 4 homens gays em São Paulo já vive com HIV. É um número que assusta, mas o que me assusta é a progressão, que continua crescendo. Quando você fala de mulheres trans e travestis, essa prevalência é muito mais alta, 30%, em São Paulo já chega em 40%. Isso mostra como o HIV tem um fator social muito importante na sua disseminação. Lá no início da epidemia, você tinha quase 40 homens diagnosticados com HIV para cada mulher, que a gente chama de razão homem-mulher, ou razão de sexos. Essa razão de sexos diminuiu com o tempo, chegando no meio dos anos 2000 a quase se igualar, em algumas faixas etárias chegou a se igualar, um homem para cada mulher, e o que a gente vê a partir de 2007 é que essa razão de sexos volta a aumentar. Então a gente tem uma epidemia no Brasil que continua crescendo cada vez mais concentrada entre homens. Em todas as regiões do Brasil, a razão de sexos aumenta, e em todas as faixas etárias, principalmente entre os mais novos. Quando você vê a categoria de exposição, ou seja, a pessoa conta para você como ela acha que ela pegou HIV, você vê que tem um crescimento também da categoria homossexual. Ainda falando um pouquinho da faixa etária, você vê que, nesses gráficos que mostra a taxa de detecção de casos de AIDS, 10 anos atrás, da coluninha da esquerda, e no ano passado, na coluninha da direita, existem algumas faixas etárias que a coluninha da esquerda, 10 anos atrás, era menor do que a de agora. São 15 a 30 anos, sendo que de 15 a 25 anos, a taxa de detecção mais do que dobrou. Isso só para chamar a atenção como a epidemia de HIV no Brasil cresce entre homens jovens, em todas as regiões do Brasil. Cresce também entre homens mais velhos, com 60 anos ou mais, mas é um crescimento muito menor. Em mulheres, você percebe que todas as barrinhas da esquerda são maiores do que a barrinha da direita. Só com 60 anos ou mais que você tem um crescimento comparando com 10 anos atrás e agora. Então, a epidemia de HIV entre mulheres é uma epidemia que esfria. A epidemia de HIV entre homens, entre jovens e entre mais velhos, é uma epidemia que se aquece. Principalmente, como eu comecei a falar agora há pouco, entre gays. Você vê que a porcentagem de pessoas diagnosticadas com HIV que contavam que tinham como categoria de exposição sexo homossexual aumenta com o tempo. O último dado que a gente tem em 2018 mostra que 60% dos casos novos contavam que tinham essa categoria de exposição. Segundo a última pesquisa do Ministério da Saúde de 2013, que mostrava que 8% da população brasileira relatava sexo com alguém do mesmo sexo, homossexual, você tem 6% da população concentrando 60% dos novos casos de infecção por HIV. Por isso que a gente chega naquelas prevalências altíssimas na população gay, certo? Desde o início da epidemia, quando os pesquisadores epidemiologistas e governos perceberam que a epidemia de HIV
se disseminava de maneira heterogênea na população brasileira e se concentrava em alguns grupos específicos, começaram a fazer algumas abordagens para tentar controlar esse tipo de disseminação concentrada. A primeira abordagem que foi utilizada foi a criação do conceito de grupo de risco, que lá na década de 80 tinha como objetivo alertar as pessoas que faziam parte desses grupos, protegê-las e tentar controlar essa concentração que crescia. Grupos de risco eram homens que faziam sexo com homens, dependentes químicos por conta de droga injetável, né? Trabalhadores do sexo por conta do número de parceiros que tinham e hemofílicos por conta de transfusão de hemoderivados. Nos Estados Unidos até se criou a ideia dos 4Hs, que era hemofílicos, homossexuais, usuários de heroína e imigrantes do Haiti. Por que o Haiti? Eu sempre penso, coitado do Haiti, né? Tem terremoto, tem aqui estigmatizado por causa do HIV. O Haiti, por ser uma colônia também da França, que nem o Congo, tinha uma migração muito grande que vinha do Congo para o Haiti. E o Congo foi o epicentro da epidemia de HIV na África. E o que acontecia era que pessoas dos Estados Unidos iam passar as férias no Haiti, pegavam HIV lá e, quando voltavam infectados e se disseminava. Quando eles criaram esse conceito, a ideia era para proteger essas pessoas, para alertá-las desse maior risco que viviam. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que criou-se a ideia na sociedade de que se eu não faço parte desse grupo, eu não preciso me preocupar. E, principalmente, estigmatizou-se esses grupos, estigma que a gente vive até hoje. A gente não conseguiu nunca mais descolar o estigma de HIV é uma coisa de gay, por exemplo, né? Tentou-se, então, mudar a abordagem, utilizando a abordagem do comportamento de risco, que tentava tirar o peso de cima do indivíduo e colocar o peso em cima do comportamento que ele fazia. A ideia do comportamento de risco era que o problema não é você ser um dependente químico, quanto ao risco de você se infectar com HIV. O problema é você compartilhar seringa de droga injetável. O problema não é você ser trabalhador do sexo. O problema é você ser gay. O problema é você ter muitos parceiros e não usar preservativo. Então, se você compartilha drogas, seringa de droga injetável, se você não usa preservativo, o problema é o seu comportamento, não é você ser gay. A ideia era boa, mas não funcionou. O que se criou com essa abordagem da compensação de risco foi a ideia de culpa. Como se você pega HIV porque você fez aquilo que te colocava em risco. Sendo que nem sempre a pessoa tem escolha, né? Para conseguir escolher tudo que ela faz. Um dependente químico, por exemplo, não é fácil você tratar a dependência química. E mesmo o uso do preservativo, até 2019, a gente sabe que metade da população brasileira usa o preservativo da maneira que protege. A partir de então, início dos anos 2000, começou-se a usar a abordagem que a gente usa até hoje, que é a abordagem da vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade acredita que, independente de quem é você no mundo, todo mundo tem algum grau de vulnerabilidade à infecção por HIV. E essa vulnerabilidade ela é influenciada por inúmeros fatores, muitos deles que estão além do seu alcance de controlar, e que só compreendendo toda essa complexidade é que você consegue agir de maneira eficaz para controlar os novos casos. Eu sempre gosto de, nesse momento, contar uma história que explica bem como é complexa a história da vulnerabilidade. Se eu falar para vocês que tem uma senhora que chama Maria, que mora, ela tem, sei lá, 65 anos de idade, mora no interior de Minas Gerais, e ela é casada com um homem de 70, e eles são casados desde que ela tinha 15 anos de idade, e ela só teve relações na sua vida inteira com o seu marido. E eu perguntar para vocês, qual é a vulnerabilidade dela à infecção por HIV? Todo mundo automaticamente pensa, deve ser baixa, mas a resposta tem que ser, depende. Ela, menopausada já, não tem mais o mesmo libido que ela tinha antes, não tem mais muitas relações com o marido dela, mas o marido toma Viagra e continua querendo ter uma vida sexual ativa. E por conta dele nunca ter usado preservativo na vida, ele continua não usando com a Dona Maria nas vezes que eles têm relação sexual. O que aconteceu com a vulnerabilidade dela? Depende. E eu se disser para vocês que o marido dela frequenta um barzinho que tem ali na cidade do interior de Minas Gerais
e acaba tendo relações também com trabalhadoras do sexo ali, também sem preservativo. E se eu disser para vocês que do lado desse barzinho onde ficam as meninas, tem um posto de gasolina que é onde os caminhoneiros estacionam o seu caminhão e que também frequentam esse barzinho e também tem relações com as mesmas trabalhadoras do sexo, também sem preservativo, caminhoneiros que usam drogas estimulantes para conseguir dirigir por tanto tempo. O que aconteceu com a vulnerabilidade da Dona Maria ao HIV? Vai de 0 a 1000 em um parágrafo, e o que disso, desse aumento, foi culpa da Dona Maria? Pouca coisa, né? Talvez o não conseguir negociar preservativo com seu marido. Esse é um exemplo de como o conceito de vulnerabilidade mostra a complexidade do que é controle da infecção por HIV, como é mais complicado do que se parece, inicialmente. Como se pega HIV, agora indo para a parte mais biológica? Só tem 3 jeitos. Primeiro deles, sexual, que corresponde a 98% dos novos casos de infecção por HIV todos os anos no Brasil, seja ela transmissão por mucosa vaginal ou por mucosa anal. Sexo oral, se é que transmite HIV, transmite de maneira muito esporádica, porque o uso de preservativo no sexo oral é baixíssimo e você não tem uma epidemia disseminada no Brasil. É principalmente sexo com penetração, e é sobre ele que a gente se debruça atualmente para tentar controlar os novos casos. Existe a segunda maneira, que é a transmissão parenteral, que seria compartilhamento de seringa de droga injetável, transfusão de sangue, que atualmente é uma via de transmissão que está quase desaparecendo, porque você basicamente não tem mais droga injetável no Brasil, você tem crack no lugar, que não é melhor, mas é bom porque não transmite HIV, o uso do crack. E para transfusão de sangue você testa todas as bolsas e você não e tem também todo um questionário que é feito quando você vai doar sangue para tentar pegar a pessoa naquele momento de janela imunológica. E a transmissão vertical, que poderia acontecer sem tratamento, tanto na gestação, no parto ou no aleitamento, e quando você trata a gestante que vive com HIV, zerando a carga viral dela, você consegue interromper a transmissão tanto na gestação quanto no parto. E na amamentação, o que a gente faz é contraindica a amamentação. A criança, filha de mãe que vive com HIV, desde que nasce, ela já toma leite de latinha, de fórmula. Fazendo isso desse jeito, é possível erradicar a transmissão vertical do HIV. Existe um país do mundo que já fez isso. Cuba, desde 2015, não registra nenhum caso de infecção por HIV por essa via. E aqui no Brasil, recentemente, o Ministério da Saúde lançou um selinho, um certificado, que dá para os municípios que conseguiram erradicar a transmissão vertical do HIV. Ter casos de transmissão vertical registrados do seu município significa que você está falhando. Falhando no pré-natal, falhando na identificação de gestantes com HIV, falhando na vinculação delas ao tratamento. Então, melhore, você que é o secretário de saúde de um município que não ganhou o certificado ainda. São Paulo, a gente ainda tem um monte de casos, todos eles de mães que não fizeram pré-natal, certo? O diagnóstico da infecção por HIV, rapidamente já foi falado um pouco, não vou ficar me repetindo muito, eu queria pontuar que, no Brasil, você só pode fazer teste de HIV se houver consentimento. Eu não posso fazer o teste de HIV numa pessoa sem que ela concorde, a não ser que exista alguém em risco de se infectar com HIV por essa pessoa. Por exemplo, uma mãe, uma gestante que não fez pré-natal, que chega em trabalho de parto num pronto-socorro e perguntam para ela, você fez pré-natal? Não. Como tem uma criança na barriga dela que está em risco de se infectar com HIV, caso ela tenha, você pode fazer um teste rápido nessa pessoa, mesmo se ela não concordar. Ou mesmo num acidente com material biológico, se eu me furo com agulha com sangue de uma pessoa, mesmo que ela não concorde em fazer o teste, eu posso fazer porque eu posso tomar a profilaxia para me proteger. Ou, por exemplo, numa situação de violência sexual, se a pessoa que cometeu a violência não quer fazer o teste, como tem alguém em risco de se infectar, você pode fazer o teste nessa pessoa. Fora isso, se você vai fazer um exame de HIV no laboratório, por exemplo, você tem que assinar um termo dizendo, eu sei que está sendo feito um teste de HIV aqui, e eu concordo que ele seja feito. Basicamente, aqui no Brasil, a gente faz diagnóstico de infecção por HIV buscando anticorpos, mas poderíamos também buscar pelo vírus, e usamos anticorpos apenas porque é mais barato. E
temos que sempre ter na cabeça o conceito da janela imunológica, que é o tempo que demora para positivar determinado exame. E aí, esse gráfico ilustra bem isso, e ele mostra que depois que eu me infecto com HIV, existe um período de 10 dias, mais ou menos, que a gente chama de fase de eclipse, período esse que nenhum exame ainda estará positivo. Apenas a partir do 10º dia é que o primeiro exame vai se positivar, que é aquele exame de carga viral, que procura pelo vírus e não por anticorpos, aquele que a gente não usa na rotina para diagnóstico. O primeiro teste sorológico que a gente vai ter positivo é aquele teste que procura pelo P24, que é um antígeno do HIV. Os que procuram pelo P24 são os ELISAs de 4ª geração. E isso é o que faz com que ele seja chamado de 4ª geração, diminuindo o período de janela imunológica para, a partir de 14, 21 dias, ele já vem no mínimo indeterminado. A maior parte dos exames de HIV feitos no Brasil são exames que têm uma janela de 1 mês, assim como os testes rápidos, que são feitos em posto de saúde. Certo? Bom, sabendo na cabeça a ideia do que é a janela imunológica, você não vai fazer um teste numa pessoa que teve uma relação sem camisinha ontem para saber se ela pegou HIV. No máximo, esse teste, como a gente faz na hora de dar PEP para uma pessoa, ele vai saber se a pessoa já não tinha HIV antes dessa relação. Ok? E, passado o período de janela imunológica, a gente vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde, que preconiza a testagem em 2 etapas. Sempre é feito primeiro um teste de triagem, que, por definição, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Sensibilidade é uma característica definida como, se a pessoa tem aquela doença que eu estou procurando, qual é a chance do teste vir positivo? Isso é sensibilidade. Para os alunos lá da Faculdade de Medicina, eu sempre uso a comparação do detector de metais. Se eu tenho um revólver no bolso, qual que é a chance do detector apitar? Qual que é o problema de um teste que tem uma sensibilidade muito, muito, muito alta? Tem vezes que ele apita e não é revólver. Por isso que eu preciso de uma segunda etapa, que é o teste confirmatório, que é para eu ter certeza que ele apitou, é porque era HIV mesmo. No caso do detector de metais, eu vou ser revistado, eu vou descobrir que era fivela, não era o revólver. Então, a segunda etapa, o teste confirmatório, você procura por um teste que tenha alta especificidade. Aquele que, se vier positivo, é porque é HIV mesmo. Ou no Brasil, a gente usa o parzinho teste rápido, que o teste rápido tem tanto uma alta sensibilidade quanto alta especificidade. Ou no Brasil, na maioria das vezes, a gente usa o parzinho ELISA Western blot. Só que outros parzinhos são possíveis também. Eu posso fazer um teste rápido, positivo, confirmado com uma carga viral. Eu posso fazer uma carga viral positiva, confirmado com Western blot. Qualquer parzinho é permitido. Certo? Falando do teste rápido um pouquinho, que é o teste mais utilizado no Brasil para diagnóstico de infecção por HIV, ele nada mais é do que uma fitinha que tem antígeno de HIV coladinho aqui na sua superfície. Você vai pingar o sangue do paciente aqui e o reagente, e se houver anticorpos anti-HIV no sangue da pessoa, esse anticorpo vai grudar aqui no antígeno do HIV e existe um conjugado que faz a fitinha ficar colorida. Então, se eu tenho 2 fitinhas coloridas no meu resultado de teste rápido, significa que tanto o controle quanto o meu paciente tinham anticorpos. Se eu tenho só uma fitinha, eu só tinha o controle positivo, o paciente não tinha anticorpos. 2 fitinhas, exame positivo, 1 fitinha, exame negativo. E um teste que dá 0 fitinhas. O que significa? Que a reação não aconteceu. Então, jogue esse teste fora e faça outro. Ele está vencido, você guardou na temperatura errada, você não pingou na quantidade certa o reagente. No mínimo, o controle tem que acender. O teste rápido pode ser feito também em fluido oral, também com a mesma ideia de buscar anticorpos no fluido oral da pessoa, e também tem a mesma interpretação. 1 fitinha, não reagente, 2 fitinhas, reagente, 100 fitinhas, inválido. O Ministério da Saúde acabou de comprar, em janeiro, um lote gigantesco de kits de autoteste para distribuição gratuita aqui no Brasil.
Distribuição gratuita do autoteste significa dar um teste que a pessoa vai realizar todas as etapas e interpretar o resultado aonde ela quiser, no lugar que ela quiser. Tipo um teste de gravidez. E o que aconteceu foi que, quando começaram a usar o teste, autoteste comprado pelo Ministério, a fitinha do controle não acendia. Então, eles recolheram todos, estava com defeito o lote, e eles vão começar a distribuir um que funciona. O ELISA, já foi falado, mas só para lembrar, você também vai procurar por anticorpos que vão grudar em antígenos do HIV no focinho, antígenos que, se grudados no antígeno, numa segunda etapa, vai ter um anticorpo anti-anticorpo que vai grudar no anticorpo inicial, e esse anticorpo turva a aguinha. Aqui um teste positivo, aqui um teste negativo. E o Western blot nada mais é do que a mesma técnica, só que em vez de ter um caldinho de antígeno de HIV concentrados, você separa por eletroforese as diferentes proteínas do HIV e faz o teste em cada uma dessas bandas. Aqui. Tem P24, tem P31, tem GP41, tem... Isso é um Western blot positivo, certo? Falando da doença em si, propriamente dita, eu sei que para alguns vou estar chovendo no molhado, mas é sempre bom dizer que HIV não é a mesma coisa que AIDS. E o que mais ouço na minha vida é as pessoas usarem a palavra AIDS querendo falar HIV. Falando assim, e quando foi que ele pegou AIDS? Ele não teve AIDS, nunca até hoje. Ele está se tratando e está bem. Aí o jornalista liga e fala, a gente precisa de alguém com AIDS para dar um depoimento para a gente, para uma matéria. Aí vocês querem alguém com AIDS, doente, com tuberculose? Não, alguém com HIV. Não, então você está querendo alguém com HIV. HIV não é a mesma coisa que AIDS. E repetir esse erro é perpetuar o estigma que existe em cima da doença. E a gente costuma dizer hoje que a melhor maneira de se referir às pessoas que vivem com HIV e não estão doentes, a melhor maneira é PVHA, pessoas vivendo com HIV. Nem soro positivo mais está sendo bem aceito pela comunidade. Vocês perceberam que a palavra soro positivo eu não usei nenhuma vez até agora. Da mesma maneira como soro discordante, também ninguém mais usa. Casais soro discordantes, se usa soro diferentes. E todas essas mudanças na terminologia têm o objetivo de quebra de estigma e preconceito. A história do discordante é porque os casais falam que a gente não discorda em estar junto, a gente concorda. A gente só é diferente, ele vive com HIV e eu não. Certo? O Lúcio vai falar muito bem para vocês do ciclo replicativo do HIV, mas vocês têm que saber que o HIV tem como alvo o linfócito TCD4, ele, ao se replicar, ele acaba, em alguns casos, matando o linfócito TCD4, e isso faz com que a replicação do HIV destrua essa célula que é tão importante na nossa imunidade celular, o linfócito TCD4. Se eu colocar num gráfico quantidade de linfócito TCD4, uma pessoa que não vive com HIV vai ter em torno de 500 a 1.500 linfócitos TCD4 por milímetro cúbico de sangue. Existe um momento inicial da infecção por HIV, que a gente chama de infecção aguda, em que a carga viral fica muito alta, a pessoa pode ter ou não nessa fase sintomas. Quando tem, são sintomas de uma virose, sintomas inespecíficos. É uma virose, mas é uma virose por HIV, que podem ser febre, cansaço, mancha no corpo, gânglio, diarreia, e que mesmo quando uma pessoa não procura o médico e faz o diagnóstico da infecção por HIV, ela organiza uma resposta imune que consegue controlar, mesmo que parcialmente, a replicação desse vírus. Então, na infecção aguda pelo HIV, você tem um pico de carga viral que é controlada pela resposta imune organizada pela pessoa. Essa carga viral cai até um limite que a gente chama de set point de carga viral, que é a menor carga viral que a pessoa consegue manter só com sua própria imunidade. E, ao mesmo tempo, no gráfico de CD4, você tem, durante a infecção aguda, uma queda abrupta de CD4, pela replicação intensa do vírus, que, quando você consegue organizar a resposta imune e controlar, mesmo que parcialmente, a replicação do HIV, você tem uma recuperação do CD4. Terminada a infecção aguda, começa a fase que a gente chama de fase de latência clínica do HIV. Aquele momento em que, quando você olha para a pessoa, você acha que não está acontecendo nada. Ela não tem sintoma nenhum,
Só que quando você vai lá no micro ver, você tem muitos CD4s morrendo pela replicação do HIV, você tem um turnover de CD4 muito intenso, vai repondo as células CD4 perdidas, e você tem toda uma ativação imune do seu sistema imunológico para tentar destruir, controlar aquela multiplicação, aquela replicação viral que está acontecendo. Então, lá no micro, você está na maior maratona da sua vida. Você está no macro, olhando, a pessoa não tem sintoma nenhum. Essa fase de latência clínica tem um razoável equilíbrio que dura alguns anos, até que chega um momento que você não consegue mais repor todos aqueles CD4s perdidos, você não consegue mais organizar um controle, aquele que era parcial da replicação viral, e quem começa a levar a melhor é o vírus. Aí a carga viral volta a aumentar e o CD4 despenca de vez. É aqui que a gente fala que a pessoa tem AIDS. Até aqui, a pessoa não tem AIDS, ela é apenas uma pessoa que vive com HIV. Quanto tempo demora entre uma pessoa se infectar com HIV e chegar a esse estágio de AIDS? Na maioria das vezes, anos. 8, 9, 10 anos. Existem aqueles progressores rápidos, que são aqueles que, em 1, 2 anos, o CD4 já está no pé. Existem aqueles progressores lentos, que a pessoa consegue ficar por 15, 20 anos ainda com CD4 bom, que tem um controle muito eficiente da replicação viral. Geralmente, essas são as pessoas que têm um set point de carga viral bem baixinho. A pessoa, só com a sua imunidade, consegue controlar muito bem a replicação do HIV sem tomar remédio nenhum. Existe até, vocês vão ouvir durante essa semana, um subtipo muito especial de progressor lento chamado controlador de elite, que é aquele que só com sua própria imunidade consegue zerar a carga viral. E quando você procura pelo vírus no sangue dessa pessoa, você não encontra. Como é que eu sei que ela vive com HIV, se a carga viral é indetectável? O anticorpo ela produz. Então, o teste sorológico vem positivo. Teste rápido, ELISA, Western blot, todos vêm positivos. Mas a carga viral não vem. Não é porque uma pessoa, um dia, foi uma controladora de elite que ela será pelo resto da vida. E existem aqueles que, no meio do caminho, falham nesse controle e viram uma pessoa com uma evolução normal. E quanto maior a carga viral da pessoa, geralmente na infecção aguda ou quando ela está com AIDS, maior a chance dela transmitir o seu vírus para outra pessoa. Por isso, existem estudos que mostram que a maior parte, quase 80%, dos novos casos de infecção por HIV são transmitidos por pessoas que acabaram de pegar HIV e estão naquele momento de carga viral super alta da infecção aguda e que nem sabem ainda que tem HIV. Da mesma maneira que casos de transmissão vertical são sinônimos de falha do seu sistema de saúde, casos de mortes por AIDS aqui no Brasil também são sinais de que você está falhando. Falhando na prevenção, falhando no diagnóstico, falhando na vinculação da pessoa ao tratamento e falhando no controle dessa infecção. Porque ferramentas para que ninguém mais pegasse HIV a partir de amanhã de manhã no mundo e que ninguém mais morresse de AIDS a partir de amanhã no mundo, a gente já tem. É tudo uma questão de acesso. A pessoa conseguir chegar na prevenção e no tratamento. Lembra que eu falei, né, que existe um fator social que impulsiona a perpetuação do HIV. Uma vez que a pessoa chega lá no momento da AIDS, é que ela vai ter todas aquelas doenças oportunistas, que eu poderia ficar aqui por 2 horas só falando de doenças oportunistas, mas não é o objetivo. Doenças essas que só aparecem por conta da imunidade baixa. Se você mantém a pessoa com a imunidade alta, não aparece doença oportunista. Aparece o quê? Aparece aquelas doenças associadas à inflamação crônica mantida, causada pelo HIV. 27% das pessoas que chegam no momento do diagnóstico já com CD4 menor que 200, já com AIDS. 27% das pessoas diagnosticadas com HIV diagnosticam tardiamente. Isso mostra o quanto que a gente está falhando em diagnóstico precoce. E é por esse motivo que quanto mais estratégias de testagem e quanto maior for a ampliação da testagem, capilarizando o teste, como no caso do autoteste, e fazendo a testagem chegar aonde não estava chegando antes, maior a chance de você conseguir fazer o diagnóstico mais precocemente, começar o tratamento mais precocemente e impedir que isso aconteça. Que o ideal
seria que a pessoa nem chegasse a ter uma queda do CD4, né? Ele fizesse o diagnóstico, começa a tratar e mantém o CD4 bom. E isso é o que o Luiz vai falar na aula daqui a pouquinho, que é o tratamento. Só para acabar, essa é a história natural da infecção por HIV. O Luiz vai falar por 1 hora sobre isso que eu vou falar agora. A evolução natural é o que a gente não quer atualmente. O que a gente quer é que, uma vez feito o diagnóstico, eu dou remédio para a pessoa, terapia antirretroviral, eu zero a carga viral dela, as custas do remédio, e eu faço o CD4 se recuperar. E enquanto eu conseguir manter isso, eu vou conseguir manter a pessoa com saúde, sem doença oportunista, com mais pressão alta, com mais colesterol alto, mas esses são fatores contornáveis, né? O que a gente não pode mais ter é a AIDS. E, basicamente, o que a gente faz no ambulatório de HIV é controle das toxicidades dos antirretrovirais, porque qualquer doença crônica que você vai ficar tomando remédio para o resto da vida, você vai precisar manejar toxicidade do efeito colateral dos medicamentos, né? Diabetes, o diabético pode causar alteração renal, você tem que mudar ele. Ele pode fazer, sei lá, alergia, você tem que mudar ele. E a gente tem que ficar conduzindo aquelas doenças associadas ao envelhecimento que eu falei, associadas à inflamação. Existem pesquisas, e aqui nessa semana vocês vão ver, em cima de como diminuir essa inflamação. Tratar o HIV é um jeito de diminuir essa inflamação, só que mesmo com carga viral indetectável, ela ainda é maior do que a inflamação basal de uma pessoa que não vive com HIV. Tem muita gente procurando maneiras de igualar essa inflamação à de uma pessoa que não vive com HIV. E no ambulatório de HIV a gente trabalha muito com estilo de vida, porque quem não vive com HIV também tem colesterol alto, também tem infarto, também. Então, não é só botar a culpa no HIV e no antirretroviral nessa incidência aumentada desses fatores. A gente tem que também falar para as pessoas emagrecerem, pararem de fumar e comerem melhor e terem atividade física e etc. Isso tudo para diminuir a chance de doenças neurodegenerativas, de doenças renais, de doenças metabólicas, vai PowerPoint, de doenças ósseas, de doenças cardiovasculares e etc. Entenderam? Neoplasias. Isso que eu queria falar para vocês. Esse é o Keith Haring, que era um ativista da luta contra o HIV, melhor amigo da Madonna, e ele morreu na década de 90, antes de ser desenvolvidos os primeiros antirretrovirais que funcionavam, e ele morreu falando uma coisa que até hoje faz sentido, que não falar sobre HIV, ignorar o assunto, significa continuar com as mortes e com os novos casos. Obrigado. Tem pergunta? Tá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carolina. Você falou da não associação do uso de crack com a infecção do HIV. Sim. E alguns estudos já confirmam essa. Mas não é que o crack transmite HIV. Não, sim, mas assim, a associação quanto à transmissão por conta das feridas causadas pelo uso do... E até pela troca da pedra sim. por sexo, né? Eu quis falar naquele momento que o uso de droga injetável, o compartilhamento, o uso da droga transmite HIV. Fumar crack não transmite HIV. Isso que eu quis dizer. Tanto que no gráfico que eu mostrei de prevalência, mostrava que tinha 5, tanto por cento de prevalência de HIV entre usuários de crack, comparado com uma população geral que tem 0,4. Mas não é que o uso do crack transmite HIV. Ei, tudo bem? Eu peço desculpa por essa pergunta logo agora, antes do almoço, mas é porque você falou que o futuro do HIV é o PrEP e o tratamento antirretroviral já é muito caro. Eu queria saber qual é a sua opinião pessoal do PrEP nesse novo governo nosso. Desculpa. Não, a pergunta faz todo sentido, né? Porque esse governo, principalmente antes de ser eleito, eles soltaram algumas declarações que deixam quem trabalha com HIV um pouquinho desesperado. O que a gente sabe é que, por mais que tenham falado um monte de coisa antes de empossarem, depois de empossado, está tudo igual. Não mudaram nada. E lembrem-se que terapia antirretroviral, para pessoas que vivem com HIV no Brasil, é uma coisa que é garantida por lei. Tem uma lei 9313 de novembro de 96 que garante isso. Para você mudar isso, você tem que levar para o Congresso, votar 2/3 da votação, ir para o Senado, volta e o presidente assina. Imagina qual seria a repercussão
de um deputado chegar lá falando assim, queremos mudar a lei que garante terapia antirretroviral. Isso não vai acontecer. O que eu acho que pode acontecer, que é uma coisa que acontece em vários outros lugares do SUS, é o que a gente chama de sucateamento, que é assim, está na lei, você tem que ter direito, mas quando chega lá não tem o remédio, porque não foi comprado, porque não foi... Por isso, nosso papel como cidadão é fiscalizar, ficar em cima, e se tem uma coisa nesse governo, eu acho ele inteiro péssimo, mas se tem uma coisa que eu acho bom dele, é que quando uma coisa pega muito mal, eles voltam atrás. Então, o que a gente vai ter que ficar fazendo dentro do mundo do HIV por 4 anos é fazendo uma repercussão negativa para os movimentos errados deles, né? Essa é a minha opinião sobre... Você falou sobre o estilo de vida. Dentro do laboratório, vocês trabalham com algum projeto, aplicam alguma atividade física para esses pacientes? Sim. Lá no CEAP, o ambulatório de HIV, a gente acabou de inaugurar um laboratório de atividades físicas. Se vocês quiserem conhecer, fica bem perto daqui, fica 2 estações de metrô, fica ali no Largo da Batata. Quando você chega no CEAP, a primeira coisa que você vê é uma academia, que tem esteira, academia mesmo, um Smart Fit, na frente do ambulatório. E não é para as pessoas que querem ficar saradinhas, é para as pessoas que são dislipidêmicas, diabéticas e etc. e tal. A gente tem contratado 2 educadores físicos que têm como objetivo orientar a população com essas questões que eu falei, usando a atividade física como forma de tratamento. Já aproveitando, então, eu trabalho com atividade física. Hoje, meu doutorado é em cima de um protocolo de treinamento. E a minha grande dúvida, até em relação a levantamento bibliográfico mesmo, é em relação à intensidade. O que você me diz sobre isso em relação à imunossupressão? Porque hoje eu testo um modelo que é considerado de alta intensidade, porém, quando eu busco referências, ninguém ainda teve a audácia de trabalhar com alta intensidade, justamente por essa questão da imunossupressão. E o que você me diria sobre isso? Eu te diria que aqui no Brasil a gente tem quase 92% das pessoas que vivem com HIV em terapia antirretroviral, bem aderentes, com carga viral indetectável. Então, quando você fala de imunossupressão, eu vou lá para a década de 80, porque agora, pessoas com AIDS com imunidade baixa, são a minoria. É a pessoa que está com CD4 de 1000, com carga viral indetectável, bem aderente ao remédio, não pode nem ser considerada uma pessoa imunodeficiente, né? Então, não teria nada contra. Mas eu também não li a literatura. Se chegasse uma cartinha sua para mim perguntando, paciente tal, pode fazer atividade física de alta intensidade? E eu visse que é um paciente com CD4 de 800 mil, bem aderente, indetectável, eu ia falar, claro, por que não? Certo? Boa tarde. Parabéns pela palestra, né? Eu gostaria de saber se no ambulatório onde vocês trabalham existe algum programa de educação nutricional para esses pacientes, como que funciona, o período que vocês acompanham eles. Sim, da mesma maneira que 2 educadores físicos, a gente tem contratado um nutricionista que juntos, os 3 fazem o grupo de, como é que chama, Renata? Estilo de vida? Estilo. Eles juntos fizeram um ambulatório chamado Grupo de Estilo de Vida, que é para falar de comida, atividade física, etc. Na mesma onda que a pergunta anterior, a gente dá valor para isso. Qual que é a dificuldade que a gente tem? É que os pacientes são muitos, a prevalência desses distúrbios é alta e os profissionais são poucos. A gente tem quase 3.400 pacientes acompanhando com a gente e tem 3. Por isso que eles trabalham muito com a ideia de grupo. Grupo, porque atendimento individual acaba sendo apenas para aqueles casos mais complexos. Mas, sim, faz parte do atendimento integral à saúde e o acompanhamento nutricional, em grupos, na maior parte das vezes. Alô? Chega. Alô? Foi. Obrigado, viu, Rico? Eu que Você agradeço. Sempre incrível. Obrigado.